né? A gente viveu a cidade de espetáculo, né, gente? A gente viveu começando com o PAN, depois a Copa, depois Jornada Mundial da Juventude, depois encerrando com a Olimpíadas e Paralimpíadas, né? E isso, na verdade, se fosse articulado na perspectiva desses catadores estar compartilhando esse processo, isso tinha que ser começado lá em 2012, que era um aceno que eu já não tinha, eu tinha outra pesquisa que eu já encerrei, uma emenda na outra, mas a ideia era essa, né? Como é que eu faço compartilhamento de ideias, como é que eu proponho esses sujeitos serem agentes do processo, se eu não começo desde o início? Então, quando a cidade ganhou lá para ser olímpica, a gente já tinha que pensar numa perspectiva de articulá-los, né? Mas assim não se deu. Então, pode passar um pouquinho. Tem alguma coisa do Recicla Rio? Isso aí, só um minutinho. Em função da história do Recicla Rio, de tudo isso, né, e dos catadores terem que sair do aterro, né, Gramacho é pontuado como o primeiro lixão da América Latina a ser encerrado. Ele foi encerrado em 3 de junho de 2012, em cumprimento ao artigo 54. Né? Só que, para se separar um lixão, para a compactação, no talude, é necessário, para além disso, já que ele é lixão, pensar nos sujeitos que compartilham essa ação. Nessa perspectiva, o artigo 54, mesmo sofrendo agora, ainda não passou, foi para o Senado, né, sob forma de decreto, eu até sinalizei o ano passado, e me parece que agora bateram um martelo. Não vai passar para o redimensionamento, que a proposta era redimensionar o encerramento, tratando a partir da competência e da densidade populacional dos municípios. Então, o município que tem tantos habitantes vai encerrar, e a proposta era até 2020, onde a gente sabe exatamente, com um orçamento contingenciado, com todas as questões ligadas a pensar em saúde, educação, embora eu bato em cima que a política tem que ser transversal. A gente pensa em intersetorialidade de política e política transversais. Então não dá, o Sidney mesmo falou disso, não dá para pensar na saúde, na educação, na habitação, na assistência, ou seja, qualquer outra política, se não pensar em inserir também a questão ambiental, que isso remete transversalmente, é um corte vertiginal, né? E que ela insere e acumula uma série de beneficiários das políticas, mas que efetivamente não é pensado dessa forma, né? Eu tenho aí índice, e a própria pesquisa traz, que os catadores, de um modo geral, não foram beneficiados, por exemplo, pelo Bolsa Família, porque quando eles apresentavam a renda, ela ultrapassava aquilo que era o critério de elegibilidade, porque um jovem catador, ele consegue, num lixão, mole 5 mil, 6 mil, 4 mil reais. Porém, aí eu vou usar o Bauman, tem gente que não gosta dele, acha que ele é fatalístico, mas eu diria que as coisas são, que a gente passa nesse mundo globalizado por questões líquidas, e esse dinheiro se esvai. Esse dinheiro é eminentemente líquido, né? Até porque eu sempre pergunto até para os alunos, gente, se todo mundo tivesse que separar, esse é o da Previdência, esse é o do seguro, quem trabalha, o trabalhador formal, iria fazer? Porque a gente só valoriza, essas coisas são invisibilizadas. Ela só é valorizada quando há um sinistro. No mundo catador, pior. Ele ganha 4 mil, esse 4 mil se dilui. Uma série de questões que no momento não vamos nos remeter a pensar, mas uma série. Quando ele chegava no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, para se cadastrar no CAD único, sua renda, 4 mil, está fora. Até porque, na verdade, a política não diz que você tem que crivar no econômico. Você precisa olhar o singular dessas pessoas. Mas, de modo geral, a gente sabe que, dependendo da demanda local, hoje, né, o discurso é não cortar programas sociais, cortar pela elegibilidade. Então, se a porta de entrada fecha, ela vira uma coisa mínima. Então, eu inviabilizo e muito a possibilidade dessas pessoas acessarem programas, benefícios. Então, o 54, eu pedi para parar exatamente para pensar nisso, né? Não adianta estar na lei, porque ele não é cumprido, nós temos muito mais, acho que são 1.579, 49, a última vez que eu vi pela Abrelp, que é a existência de lixões abertos. Embora tenha programas do governo do estado, lixo zero, lixão zero, mas não basta ter o programa.
é necessário fazer com que ele efetivamente seja operacionalizado. Podemos passar. Bom, aí eu cortei só porque é por conta da cidade, né? Pensar a cidade a partir dessas questões. Temos aqui o Rio e temos Duque de Caxias. São municípios muito próximos, né, Sidney? Próximos, então o Fábio também conhece, não conhece? Muito próximos, né? Mas que têm realidades altamente diferenciadas, embora todos dois tenham acumulação de riqueza guardadas devido às proporções e prejuízos de Petrobras, etc, etc, etc. Né? Isso aqui é a rota do lixo do Rio. A rota do lixo da cidade do Rio é a seguinte: depois do encerramento de Gramacho, que todo o lixo ia para lá, 9.000 toneladas dia, somente do Rio de Janeiro, né? Ele fez uma rota de CTRs. Então ele tem várias CTRs e que depois encaminha, lógico que não é para o município dele, para outro município, para a Seropédica. Isso é muito triste. É a máxima de botar no terreno dos outros. Então, e outra coisa, hoje enterra-se 100%, não vou dizer 100, se a gente tem 0,2 de coleta seletiva, enterra-se 98 ponto qualquer coisa de material reciclável no lixão de Seropédica, que não é lixão, é o Centro de Tratamento de Resíduos. Pode passar. Passa mais uma, depois eu volto nessa. Pode passar mais, pode passar. Só para mostrar a Seropédica. Pode passar, passa, depois eu vou. Cidade Olímpica. Aí, Cidade Olímpica com um CTR bonito, né? O CTR inaugurou anterior à extinção do encerramento de Gramacho, porém, hoje se enterra nesse centro de tratamento de resíduos, nesse lindo CTR, né? O CTR que é gestado pela iniciativa privada, porque ele foi terceirizado, né? Não é uma PPP, tá? Abriu-se uma licitação pela Companhia de Limpeza Urbana e concedeu-se para uma empresa que é consorciada com as demais. Então tem várias empreiteiras, enfim. Mas o que acontece aí? Bonito, tem talude, está taludado, está gramado, está acabando com argila, mas aí embaixo está o que a gente chamou, que foi falado aqui na mesa mais cedo, de resíduo rico. Todo resíduo que é produzido na cidade do Rio de Janeiro, e mais em Itaguaí, e mais em Seropédica, está coberto por essa argila. Então, aonde está a proposta de redução de coleta seletiva? Então, nessa direção, podemos voltar agora, né? Eu estou trabalhando nessa perspectiva de lidar com a rede Recicla Rio, que deveria trabalhar a coleta seletiva do Rio de Janeiro. Ela concentra 5 cooperativas e tem mais outras redes, não é só essa. Eu escolhi essa porque tinha uma aluna que eu orientei fazendo mestrado na direção de pensar o Maracanã, e aí a gente achou interessante por ser um momento olímpico, né, por ser a cidade maravilha, então a gente trabalhou com isso. E o que a gente identificou nesse processo? O material do Maracanã vai para a rede Recicla Rio. Ia, né? Porque o Maracanã passou fechado antes das Olimpíadas. Pós-Olimpíadas, as coisas ainda estão nebulosas, né? Mas aumentou o nível. Tem um gráficozinho? Pode passar o gráfico, por favor. Aumentou o gráfico de 2014 até 2015, julho, de toneladas. Esses numerozinhos, né? Saltou de 2,9 aqui, ó, para 11,5 o potencial de material reciclável na mão da rede Recicla Rio. Porém, a rede, embora concentre cerca de 87, 88 catadores, só dispunha para o Maracanã de 3 catadores. Porque, na verdade, né, era uma empresa. Olha o que o Maracanã fez. Para cumprir a legislação, ele contratou uma empresa que faz todo o recolhimento e segrega. E o catador só bota a mão naquilo que está posto dentro do estádio. Então não há medo, mas de qualquer jeito tem catador ainda nesse processo, né? Que após todo o movimento de Copa do Mundo, fechou. Então a gente ficou com um gap aí de possibilidade de acesso desse catador à gestão integrada. Depois voltou a operar. E agora, eles só trabalharam nas Olimpíadas e Paralimpíadas exatamente através da prestação do serviço individualizado.
Eles receberam uma camisinha bonita, Recicle, entrou a Secretaria de Estado, entrou a Prefeitura, mas contrataram uma empresa que contratou eles. Então, na verdade, esse compartilhamento também está falseado. Até porque você identifica, eu trouxe uma foto, catadores de todos os lugares do Rio, a cidade mesmo e a região metropolitana. Porém, eles não tiveram nenhuma gestão. Tanto que eu perguntei, na última vez que eu estive por lá, no final da Paralimpíada, eles ainda estavam indo para segregar o material, ninguém sabia quanto ia ganhar, ninguém sabia ainda o valor da tonelada, ninguém sabia quanto arrecadou. Então, a gente tem, na verdade, alguns arremedos, algumas aproximações na perspectiva do compartilhamento, porém ainda com muita dificuldade dela se efetivar. É óbvio que eu entendo, enquanto pesquisador, a gente vai buscar nas fontes, que a capacidade que um empresário tem de recolher material, de ter uma frota, é muito diferenciada do catador. Mas isso não impede que eles também, numa proporção diminuta, pudessem efetivamente entrar na ideia do compartilhamento mesmo, e não como empregados do empresário que vai ratear, que vai pesar e que vai dar o recurso, mas está todo mundo com a fórmula lá de Recicle na cidade olímpica. Então, esse dado da Recicla Rio, eu tenho encontrado com eles no RIPE, eles são membros também dessa rede de estudos de resíduos sólidos. Eles têm enfrentado dificuldade porque nem sempre, por mais que eles estejam no contexto da articulação, sendo parceiros do Maracanã, eles ainda enfrentam muita dificuldade de estarem efetivamente como parceiros para pensar na logística. Eu até no texto botei um pouco isso, que assim, tem uma dificuldade dessa articulação maior. Do ponto de vista de... Pode passar. Do ponto de vista de Jardim Gramacho, também pontuei ali, está rodeado esse território que não chega a ser um bairro, é um subbairro, Ele é um bairro que está totalmente desordenado, a habitação. Pode passar a próxima. Esse era a atenção, em atenção o artigo 54, ele foi encerrado em 3/6, eu já tinha falado para vocês, pode passar. E o bairro é isso, uma séria emulsão de miséria, as pessoas, de um modo geral, foram para lá, para morar, para trabalhar, era um subbairro, segundo as pessoas, que seria uma área de veraneio, porque está encostado na Baía de Guanabara, as pessoas afirmam que nadavam, etc e tal, e que hoje tem uma dificuldade por essa desorganização toda, vários loteamentos totalmente desordenados, e que na garantia do encerramento existiria, eu não sei se o Sidney sabe, mas tem um contrato passado, mas que o bairro seria revitalizado. A priori seriam 18 milhões a serem aplicados, e aí pensando também no mecanismo de desenvolvimento limpo, com a venda do crédito de carbono, injetaria recurso no bairro e efetivamente esse bairro recuperaria seu potencial, porque era um bairro que vivia um subbairro que vivia economicamente às custas do lixo, que as pessoas tinham seus restaurantes, salão, além do que nas suas casas viravam também um pequeno lixão. Então, esse bairro está totalmente abandonado. Eu fiz uma visita técnica com os meus alunos do mestrado de engenharia em setembro, dá medo, é um bairro abandonado. Lá dentro mesmo está difícil de andar. Eu fiquei com medo, e a menina até viu um rapaz falando no rádio, dizendo que ela estava com um ônibus. Mas enfim, perigoso, envolve uma série, a violência é grande, tem reduto do Fernandinho, eu sei bem o que é isso. Enfim, a gente sofreu muita questão quando trabalhava diretamente lá. E a promessa era que, com o encerramento, o polo de reciclagem, pode passar isso, depois eu... Pode passar. Então, aí, pode passar aqui, ó. O polo de reciclagem seria o sonho, Eles seriam os catadores, na busca da sustentabilidade, que é uma discussão conceitual muito complexa, que não vou puxar aqui agora. Enfim, eles estariam assim. Volta por favor. Estão assim, amigo, ou seja, hoje eles trabalham 1 ou 2 vezes por semana porque não tem material. Material, entendendo aí resíduos sólidos. Porque se o município de Caxias não tem coleta seletiva,
Se o município do Rio de Janeiro destina para suas áreas e efetivamente não dão conta, né, o que a pesquisa vem me mostrando... O que a pesquisa vem me mostrando é isso aí. O antes e o depois. O que eles tinham de ganho antes, mesmo esse ganho líquido, esse ganho fluido, e o que se tem agora, e cada vez está pior, tá? Eu estou atualizando alguns dados da pesquisa e a coisa está bem piorada. A prospecção daquele polo era para 500 catadores, né, com a possibilidade de ampliar o complexo. Seria um complexo de reciclagem com uma série de possibilidades de negócios, ou seja, um centro de negócio. Eu até pensei em discutir com alguns grupos para a economia colaborativa, de montar um espaço colaborativo que pudesse trazer outras questões voltadas para a reciclagem ou não, mas da economia verde, enfim. Mas é impossível pensar nisso, né? Como beneficiários, aquilo que eu falei para vocês, os dados da pesquisa me traz isso, né? Boa parte não é beneficiário da política porque foge do critério de elegibilidade, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem, pode passar mais um, a gente tem esse quadro aí, ó. Esse é o quadro real do Rio de Janeiro. 9.000 toneladas, todas vão para CTR. Então, se vai para o CTR, não vai para o catador de Jardim Gramacho, não vai para o catador da Recicla Rio, e quando vai, eles têm que buscar longe, quilômetros, Vargem Grande. Você está aí uns 32 quilômetros do centro. Mais ou menos isso que dá, 32 quilômetros, 35 quilômetros do centro. Então, como? Combustível, nesse custo-benefício, né, a gente verifica o quê? Aí eu remeto às minhas questões basilares de pesquisa, que são os artigos 3º, 7º, 8º, né? Nem o 54 passou. E o 9º, que é discutir, pensar como estimular, como trabalhar a organização de cooperativas e fazer com que eles compartilhem seus processos de gestão pública, porque é responsabilidade do gestor abrir essa possibilidade de compartilhamento, né? Lógico que desde que aquela cooperativa, aquele grupo tenha competência técnica, né? E não sozinho, porque constitucionalmente é responsabilidade do município efetuar toda a sua ação de coleta de resíduos, né? Coleta regulada dos resíduos. Porém, é sofrível essa perspectiva que a gente vem vendo, que é um aceno entristecedor, né? Mas a gente acredita que, na verdade, a partir de alguns nichos que a gente vem discutindo com os catadores, eu digo que em Jardim Gramacho em especial, esses catadores já estão bem politizados, eles são conhecedores da política, eles discutem artigo por artigo, eles têm condição de se aproximar um pouco da realidade. E o papel da pesquisa é devolver para eles, né, os resultados, no sentido de que eles possam se apropriar desses resultados e fazer que seja cumprido algumas questões, via Ministério Público, via Poder Judiciário, né, via movimento social, porque está na própria política que o controle social tem que existir. E ele se dá pela participação. E o controle social, hoje no Brasil, ele tem força. Então, via movimentos sociais. Então, a ideia, né, é que a gente possa subsidiar os catadores a partir desses resultados, né? Eu vou ampliar a pesquisa em 2017 por conta desse momento da FAPERJ, e garantir que realmente esse produto, ou seja, o resultado da pesquisa, possa contribuir para ressignificar alguns espaços e algumas ações. É óbvio, se a gente puder enviar para o Movimento Nacional de Catadores para que isso efetivamente se reverbere no Brasil como um todo, porque eu estou falando do Rio de Janeiro, né, que é uma metrópole, mas isso se replica de forma mais perversa ou menos perversa no Brasil como um todo, né? E assim, a preocupação que nós temos como pesquisador da área, trabalhamos com essa questão socioambiental, é estar revisitando toda hora a legislação e fazendo com que ela seja cumprida. Então, assim, hoje eu tive uma aula na fala dos dois colegas que estão compondo a mesa comigo, que efetivamente podem garantir com que os catadores cheguem até o poder. Hoje não é difícil, já foi muito mais difícil, mas hoje o acesso é porta aberta, tanto no Ministério Público como no Poder Judiciário, para fazer com que a lei aconteça. E aí pode passar só o último. Então, a ideia, gente, e acho que o sentimento que o catador tem como uma forma de sobrevivência, pode passar, porque eu já falei disso, é isso.
na luta sempre pela coleta seletiva. E o meu papel como pesquisador é subsidiar esses profissionais que, de alguma forma, têm pouco acesso à informação, de um modo geral, tiveram pouco acesso ao banco escolar, mas que efetivamente têm um papel fundamental no cenário socioambiental, né? E que, então, portanto, são citados na lei a todo tempo, mas que, de um modo geral, na prática, essa efetivação não se dá. Então, muito obrigada. Eu teria muito mais coisa para falar, mas pela capacidade de síntese, vou parar por aqui. Tá? Valeu, acho que é sempre importante a gente estar apresentando o que a gente vem estudando como elementos fundamentais para alicerçar algumas ações. Então, boa tarde, muito obrigado. Vou estar por aí, a gente pode conversar mais.